Olá, estamos novamente no ar, na Visão 2030, uma cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, e que todas as semanas nós fazemos esse podcast direcionado para os ouvintes da rádio Cidade em Dia, 89.1, e no YouTube, canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia, Criciúma. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante. Na verdade, é um tema que se divide em outros temas, né, Jana? E esse tema, que é a diversidade, ele tem inúmeras... A palavra já diz, né? Ele tem inúmeras ramificações. E como nós estamos aqui em nome do movimento ODS Santa Catarina, vamos lembrar aqui o foco do movimento ODS. O movimento ODS Santa Catarina, ele no seu escopo fala que é um movimento plural, e para mim a palavra plural já significaria tudo, mas ele é plural dizendo que ele é ecumênico, apartidário e democrático. No meu entendimento, o plural já perfaz todos esses conceitos aí. Então aqui nada mais justo do que nós termos conosco a Janaína, que eu vou passar a te chamar de Jana, como é o que eu tradicionalmente converso contigo, né? E com a professora Normélia. Então as duas, né, professora Jana e professora Normélia, estarão aqui para falar sobre esse tema muito importante e puxar aqui um foco muito interessante, que é uma visão totalmente brasileira, né? Que é o ODS 18. Então nós vamos conversar um pouco sobre o ODS 18, né? Mas evidentemente que os dois segmentos da UNESCO que são coordenados pela Janaína e pela Normélia, eles, além do ODS 18, eles abrangem tantos outros ODSs que nós vamos, durante essa uma hora que estivermos aqui juntos, falaremos sobre eles. Então, em primeiro lugar, boa tarde, Jana, boa tarde, Normélia, e aqui vamos, então, ao nosso trabalho. Eu gostaria que a gente começasse a falar sobre a Secretaria de Diversidade, pela amplitude que a Secretaria de Diversidade tem. Então, Jana, palavra contigo. Então, né, boa tarde, Abel, boa tarde, professora Normélia, aos ouvintes, né, deste podcast. E falar, assim, a Secretaria de Diversidade, ela está totalmente linkada, né, com as ODSs, não só com a 18, como outras, né, porque como ela surge, né, primeiro eu gosto sempre de marcar que dentro das universidades não públicas de Santa Catarina, a UNESCO é a única que tem uma secretaria de diversidade e eu gosto de botar no plural, acentuar esse S. A gente até tem um meme que a gente brinca, né? A secretaria tem 7 anos e a gente tem um bonequinho que diz há 7 anos dizendo que é diversidade com S. E política de ações afirmativas. E eu gosto de mensurar essa questão da característica do S justamente por isso, porque quando a gente pensa em diversidade, a gente linka a população LGBTQNP+, né? E quando eu falo diversidades, eu estou falando dos demais grupos minoritários que também abrangem esse processo. Então, a gente está falando de gênero, a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando de população preta, parda, indígenas, povos ribeirinhas, né, de quilombos e pessoas com deficiências. Eu costumo dizer assim, ó, toda pessoa que estiver dentro da régua da desigualdade faz parte dessa diversidade. Então, a secretaria, né, ela nasceu com essa intenção de que o Abel falou, né, antes que as ODSs, elas são plurais, né? Elas falam em pluralidade. Perfeito. A UNESCO também é um espaço plural. A gente tem hoje um contingente de pessoas que transitam dentro da UNESCO, para além dos acadêmicos, que é um contingente maior que muitos municípios que nós temos aqui na região, né? Então, e não tem como a gente garantir e não tem como a gente não marcar essa diversidade, essa pluralidade de pessoas. Então, a secretaria ela vem como forma de poder identificar, marcar e fazer, por isso que é política de ações afirmativas, realizar tratativas para lidar com essas pessoas. Interessante essa tua colocação, Jana, sobre a questão da diversidade, porque, em geral, quando fala na diversidade,
ela acaba limitando, né? Uhum. E aí a importância, né, dessa tua colocação com S, porque realmente a maioria das pessoas pensa assim, quando fala em diversidade, fala no LGBTQI PN+. PN+, né? Mas tem tantas outras coisas, né? E uma coisa que eu gostaria de frisar, né, quando tu falasse ali nas populações negras, pardas, quilombolas, né, etc., que nós temos o prazer de ter na Unesco. Eu não sei se outra universidade não pública tem isso aí, mas nós tivemos uma pessoa de origem indígena que fez o mestrado. Fez o mestrado. Acho que a professora Normélia depois pode falar um pouco melhor da história do Fabiano, né? Isso, perfeito. Então, já vamos emendar. O Normélia entra no ar aqui e fala sobre esse fato, e eu acho até que não é só um fato, é um feito histórico, né? Perfeito. Porque, imagina, né? Nós temos aí uma pessoa de origem indígena, né, com curso de mestrado numa universidade não pública. Porque nas públicas, até, né, talvez fizesse parte de uma obrigação deles. Faz parte. Faz parte, né? Faz parte. Mas nas não públicas, né, a gente tem essa iniciativa aqui na Unesc, né, da Secretaria da Diversidade e as questões correlatas que a Jana falou, né? Perfeito. E nós temos o NEAB, que agora, então, a Normélia vai falar um pouquinho sobre o NEAB, né? Que é um organismo extremamente importante. E eu gostaria de frisar aqui o seguinte, quando se fala em diversidades, no plural, viu, Jana? Já aprendeu. Aprendi. As diversidades, né? Infelizmente, nós ainda temos um sem número aí de preconceitos, né? Sobre tudo, praticamente. Né? Inclusive no futebol, eu acho isso uma vergonha, né? A pessoa rotular porque de outra, sei lá, de outra cor, ou de outra origem, ou sei lá, seja lá do que for, né? Na minha concepção, eu penso da seguinte maneira: qualquer preconceito, para mim, é sinônimo de ignorância, qualquer que seja. Não interessa qual seja o preconceito. Para mim, é sinônimo de ignorância. Então, eu vou passar a palavra agora, né? Porque quando eu começo a falar, eu me empolgo muito com essas coisas, né? Que bom, né? Passar aí a palavra para a Normélia, que vai falar um pouco, então, sobre o NEAB, né? E explica para o nosso público ouvinte da 89.1, né? A Rádio Cidade em Dia, e também para os nossos internautas que nos acompanham aí pelo canal do YouTube, né? Cidade em Dia, Rádio Cidade em Dia. Ok, Abel. Boa tarde. Boa tarde a Jana também. Sei que é um prazer, né? A gente está aqui nesse bate-papo, né? E sendo ouvidas, né? Digamos assim, pelos internautas, né? Para o público que nos ouve. E o NEAB, na verdade, ele é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas dentro da instituição da Unesc, né? Ele é um núcleo que, querendo ou não, né? Ele está fazendo parte desse grande guarda-chuva que é a secretaria, né? A Jana já colocou o que é a secretaria, já colocou quais são as questões que a secretaria, então, na realidade, se envolve, né? E busca políticas, né? Para esses grupos todos. E o NEAB está ali dentro, né? Porque quando ela fala do povo preto, pardo e indígena, inclui justamente aquelas ações que o NEAB promove para esse público. Tá? E claro que aí tem algumas questões que, na verdade, a secretaria é que vai dar conta, certo? Então, por isso que eu sempre costumo dizer, a secretaria é o grande guarda-chuva e nós estamos ali, né? Junto com a secretaria. Então, assim, é importante também enfatizar aquilo que a Jana também colocou, de que a secretaria ela abrange outras ODSs, né? Assim como nós, enquanto NEAB, hoje o nosso foco, nosso olhar está voltado justamente para a ODS 18. Né? Porque vai trabalhar justamente a questão voltada ao povo negro, né? O povo preto, aos quilombolas, né? Essa preocupação também com a questão dos indígenas, que são justamente, vamos dizer assim,
esses grupos que ficaram à margem, né? E que precisa ser feito um resgate de muitas coisas, além da questão, né, do respeito à cultura e ao conhecimento que esses povos possuem. Então, o núcleo ele trabalha com esse olhar, né? E aí, quando foi citado, né, tu trouxe na tua fala a questão de que nós somos uma instituição, né, privada, quer dizer, não privada, mas comunitária, né, e que teve, né, justamente a presença de um indígena fazendo mestrado conosco. Na verdade, isso também é um destaque, podemos assim dizer, até mesmo porque os NEABs, na verdade, eles são normalmente formados, né, nas instituições federais, enquanto universidades federais e institutos federais, e a nossa Unesc, como comunitária, tem o NEAB, né, que não é muito comum, mas nós temos, estamos aí, né, completando os nossos 18 anos, caminhando nessa... Já tem maioridade. Caminhando aí nessa trajetória, buscando justamente fazer pesquisas em relação a esses dois segmentos, né? E o Fabiano, na ocasião, ele foi o primeiro indígena na instituição, né? Teve uma bolsa no mestrado de Ciências Ambiental, 100% deste núcleo, do NEAB. Na verdade, o Fabiano foi o primeiro indígena dentro do NEAB também, né? E a partir dessa representação, dessa estada do Fabiano também na nossa instituição, a gente acabou avançando em termos de números de indígenas na instituição, justo porque veio aí uma política, né, que foi o programa de bolsas de equidade racial. Né? E aí, com esse programa, a gente atingiu, então, 12 indígenas que estão cursando, né, estão fazendo cursos de graduação junto conosco. Então, tudo isso por quê? Porque, além da secretaria, né, que é uma das grandes responsáveis para estar articulando, né, e buscando formas de como nós vamos fazer, né, como nós vamos desenvolver as políticas dentro da instituição, né, junto com um núcleo, lança esse programa. Né? Hoje a gente já trabalha articulando aí, né, Jana, um novo documento que aí construímos juntos com um grupo de professores também especialistas e conhecedores, né, dessas questões, né, que são as diversidades, né, vamos colocar aqui, deixar bem claro. Nós estamos aí, então, com um documento, né, em franca caminho à aprovação, para que outras políticas, né, um documento que garanta também para outros segmentos que não só o da negritude e indígena. Não só, né, a chegada na instituição, a entrada na academia, mas que também possa garantir a permanência desse público. Perfeito. O Normélia, tu falaste ali anteriormente nos NEABs. Tudo me leva a crer que isso é uma lei que existe em nível federal, possivelmente. É isso? Jana, Normélia, poderiam falar um pouquinho sobre isso? Mas eu gostaria, inclusive, que vocês complementassem. Todas as comunitárias de Santa Catarina têm um NEAB? Não. Já te digo, te afirmo que não. É que os NEABs, na verdade, eles começaram a existir a partir justamente da movimentação, né, enquanto grupo social, enquanto o movimento negro. Né? Aí, a partir dessa movimentação, surge aí, né, justamente a necessidade e um enfoque com relação à importância da educação para esse segmento. Ok? Então, surge, então, o NEAB. Né? E aí, a partir disso, eles foram sendo constituídos dentro das universidades federais. E a partir de congressos existentes, surge também a BPN, que é
justamente a Associação de Professores Negros. Desculpe. Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Tá? E os CONEABs, que também é um consórcio de NEABs existente no Brasil. Interessante. Certo? Então, já tem uma boa ramificação. Tem. Sim. Interessante. Em Santa Catarina, a gente vai ter NEABs instituídos, né, na UDESC, na UFSC, que são as universidades públicas, e depois nas privadas a gente vai ter na FURB, na UNESCO, na Uniplac. E eu acredito que na Univille também. Na Univille também tem. Tem ali na Palhoça, né? Na Unisul, Pedra Branca de Palhoça. São essas mas universidades ela não é mais comunitária. Não, são as universidades públicas que daí instituíram esse núcleo. Perfeito. A Secretaria de Diversidade, por exemplo, a única universidade não pública que tem é a UNESCO. Depois só vai ter na UFSC. Né, que nasce como um setor de atendimento, né, como a Secretaria de Diversidades, e hoje se configura numa pró-reitoria de diversidade. Assim como na UFSCar, que é lá em São Carlos, São Paulo também tem uma pró-reitoria. A Universidade Federal de Maringá também tem uma pró-reitoria de diversidades. Então, algumas, né, tem a Universidade Federal de Brasília, né, que é onde a UNB também tem. E todas elas se constituíram assim, como um setor, e depois elas evoluíram para... Porque qual é o papel da Secretaria de Diversidades? Né? O papel da Secretaria de Diversidades não é de executora, tá? Ela promove. Então, a Secretaria, por exemplo, quando a gente tem hoje lá na instituição um caso de homofobia, transfobia, racismo, capacitismo, né, qualquer tipo de inclusão relacionada a esses eixos da diversidade, as pessoas chegam até a Secretaria de Diversidade, a Secretaria não vai atuar. Ela vai encaminhar para os setores da instituição que trabalham a demanda. Então, o caso de racismo vai para o NEAB, nós temos casos que, às vezes, uma situação de racismo, a vítima acaba, né, gerando um adoecimento psíquico, então a gente faz uma interface com a Acolher. Um aluno que tem um problema de dificuldade de aprendizagem, a gente aciona o SAMA. E, para além disso, o papel da secretaria, a gente diz que é nominar para garantir que exista e providenciar as políticas. Então, por exemplo, um curso. Vamos pensar na administração, que é o teu curso, para eu não perfeito. ser... Né? Perfeito. Mas, assim, aconteceu uma situação de racismo lá no curso de administração, foi uma situação onde o professor estava junto, não conseguiu intervir, né? E o aluno também se sentiu atingido. Esse aluno chega até a secretaria. A secretaria vai informar o NEAB, que vai fazer o quê? Vai propor formação para os professores, conversar com a sala de aula. Ela vai fazer todo esse processo, certo? Ou seja, não é só levantar a questão, é propor uma solução. Tem que ter. Propor uma Caso solução. o NEAB perceba que esse aluno precisa, chama o Acolher. Então, assim, a secretaria identifica, nomina e, a partir daí, vai propor as políticas. As ações políticas. As políticas que serão institucionais, não só para aquele grupo. Perfeito. E uma questão que eu acho muito importante, aqui só resgatando aqui uma fala anterior da Normélia, é sobre o conhecimento empírico, né? Que se não existirem essas iniciativas, ele se perde, né? Eu até às vezes eu brinco com alguns alunos, né? Enfatizando a importância do conhecimento empírico, né? Então, o chazinho da avó, né? Quem não tomou o chazinho da avó, né? A avó não tinha curso superior, na verdade, muitas vezes era analfabeta, né? Mas tu chegava lá com um problema, não, peraí que a avó vai fazer um chazinho, e tu melhorava. Né? Melhorava não é por um passe de mágica, é porque tinha um conhecimento ali, né? Um conhecimento empírico, né? Que é importante, até porque muito conhecimento científico, ele está pautado em cima do conhecimento empírico. Com certeza. Né? Então, é muito importante a gente resgatar esse conhecimento empírico e nada mais importante, mais justo, né, do que essas comunidades que, sei lá, chamam de minorias ou alguma outra coisa assim, né, mas são diversidades que precisam ser incluídas e não apenas por uma questão disso, daquilo, mas porque
elas sim representam um favor muito grande para a sociedade. Com certeza, e não o contrário. né? E não o contrário. É o que se vê muito, né, Abel, quando tu colocas isso, principalmente com as questões do indígena, as questões dos quilombolas, né? E trazendo todo esse aspecto que é o conhecimento ancestral, né? E que foram passados, né? De geração em geração. Boca a boca. E que, se não cuidarmos, tudo isso se perde. Quando tu colocas ali que, na realidade, querendo ou não, aquilo que poderíamos aqui nominar como sendo o conhecimento científico, então nós vamos pensar na etnobotânica, por exemplo. Né? Eu estou puxando isso que tu falou no chazinho da vovó. Né? Ela não tinha o conhecimento científico, né? Mas ela sabe para que serve cada uma daquelas ervas. Né? E aí ela traduz isso, trazendo uma forma de chás, e vai, né, ministrar aos seus, e que dá muito certo. Né? Mas quando a questão dos estudiosos, né, a questão científica vem, muitas vezes esse conhecimento eles transformam e, na realidade, passam a fazer uso como se fosse uma descoberta deles. Mas, na realidade, não é. Já existia, né? Só muda de nome. Só muda de nome. Está dando para entender? Perfeito. Né? Então, perfeito. assim, eles trazem toda uma composição, né? Eles vêm com toda uma explicação científica, né? Sinalizando, na verdade, onde é que determinadas substâncias vão fazer efeito dentro do organismo vivo, mas quem tinha esse conhecimento? Né? E por que eles se interessaram em pesquisar a respeito? Porque porque eles já sabiam que fazia bem. Está dando para entender? Então, a gente precisa resgatar isso. Só utilizar um atalho. E precisa respeitar isso. É, claro, né? Com certeza. E com esses povos nós temos muito que aprender, né? Perfeitamente. Essa é a verdade. Então, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, né, do nosso Visão 2030, uma cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, e que esse programa vai ao ar aos sábados pela rádio Cidade em Dia, 89.1, e na sexta-feira está disponível no YouTube, no canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia. Voltamos em seguida no nosso segundo bloco. Olá, voltamos com o nosso podcast Visão 2030, sempre no ar, com cortesia do Grupo Catarinense de Rádios, e esse programa vai ao ar na Rádio Cidade em Dia, 89.1, nos sábados, e nas sextas-feiras ele é disponibilizado no canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia de Criciúma. Voltamos aqui então com a professora Normélia e com a professora Jana, né, para nós falarmos um pouquinho mais sobre o NEAB e a Secretaria de Diversidade. Então vamos falar um pouquinho aqui, antes de a gente aprofundar ainda mais o nosso tema, que é muito importante, falar um pouquinho sobre os ODS. E eu gostaria aqui de dar uma puxadinha, uma pontinha aqui no ODS 18, né? Que é o ODS referente à igualdade étnico-racial, né? E isso aí tem uma importância muito grande para nós brasileiros, né? Pelo fato de que isso é uma inspiração brasileira e é uma implementação brasileira. Então, na última Assembleia Geral da ONU, né, a Comissão Nacional dos ODS levou isso aí para a reunião da ONU, propondo que se criasse esse 18º objetivo, mas a proposta era em nível mundial. Né? Entretanto, isso teria que movimentar muita coisa naquela Assembleia, né? E aí, então, a Assembleia resolveu, né, referendar o uso do ODS 18 no Brasil. Então, nós temos aí o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a igualdade étnico-racial, que é o ODS 18. Eu só gostaria de, antes de passar a palavra para vocês duas, de lembrar aqui aos nossos internautas e aos nossos ouvintes de que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ele foi elaborado segundo todos os padrões da Agenda 2030 da ONU. Então, tudo que existe nos outros 17 ODS, em termos de objetivos, metas e indicadores, todos esses padrões, a metodologia é exatamente a mesma.
né? Qual a diferença? A diferença é que ele é uma versão totalmente brasileira, né? Adotado pelo Brasil, né? Pela Comissão Nacional dos ODS, e que isso vem a fortalecer ainda mais a necessidade de nós termos no nosso país uma comissão que se preocupe com a implementação da Agenda 2030 a partir dos ODS. Então, eu passo a palavra novamente para vocês, né, porque vocês é que são as protagonistas. Eu gostaria de lembrar aqui ao nosso público internauta e os nossos ouvintes que eu estou aqui diante de dois grandes baluartes, né, duas colunas muito fortes em termos de igualdade étnico-racial e diversidades, que é a professora Janaína e a professora Normélia. Então, novamente, eu passo a palavra para vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre o NEAB e a Secretaria de Diversidades sobre os ODS. Ok. Bom, Abel, dizer que assim, né, é uma alegria muito grande, né, a gente contar com essa ODS aí, né, 18, porque vem tratar justamente daquilo que o NEAB trata, né, as relações étnicos raciais. A nossa preocupação dentro, inclusive, da instituição é estar promovendo, né, uma formação e uma educação antirracista. E quando surge essa ODS, isso vem de encontro com tudo aquilo que nós, né, não só o NEAB, mas a Secretaria, como também os movimentos sociais, né, principalmente naquilo que se refere ao movimento negro, vem há décadas discutindo e debatendo nas internas, né? Que é poder reconhecer que, apesar de que se perguntar para cada brasileiro se no Brasil existe racismo, vai haver sempre uma negação. Tá? Sempre vai haver uma negação. Nega de boca para fora, mas as atitudes... Porque socialmente não é legal eu me identificar como uma pessoa racista. Não sou politicamente correto, né? Mas nós sabemos que esse é o grande câncer que assola o nosso país. Com certeza. Né? E que, lamentavelmente, essa prática racista se dá justamente em cima desses dois segmentos, que é a população negra e a população indígena. Né? Porque a partir do momento que se vê alguém com uma pele mais clara do que esses segmentos, o racismo passa a não existir. Né? Ou seja, as atitudes racistas não vão estar acontecendo. Né? Então, quando, diante, né, dessa organização, decidem que teríamos que ter uma ODS 18 voltada justamente para o Brasil, isso nos faz refletir, né? Pensarmos um pouco, por que exclusivamente para o Brasil? Alguma coisa há. Né? E fazendo a leitura, inclusive, do documento, é bem interessante observar as metas, né? Aquilo que quer se cumprir a partir dessas ODS. E que, novamente, vem de encontro com tudo aquilo que a população negra e indígena tanto luta, né? Busca para o seu povo. Partindo principalmente da ratificação, né? Vamos dizer assim, terminar com o analfabetismo, tá? Dar oportunidades, né? No sentido de ocupação de espaços, né? Espaços esses que até então a gente pode dizer que ainda não são alcançáveis, né? E não são alcançáveis, não que não tenha gente competente para isso, tanto de um segmento quanto do outro. Sim. Mas é que, querendo ou não, né? O lugar tem essa barreira, né? O lugar de privilégio da branquitude não permite que essas pessoas cheguem. Então, o que traz ali é muito importante, porque, inclusive, traz uma questão que a gente não pode, né, esquecer, que, além da questão do racismo institucional e estrutural, ainda contempla o racismo ambiental. Né? Porque onde é que estão esses povos? Em que condições eles vivem? Né? Perfeitamente. Então... E às vezes, né, o Jana e Normélia estão perto de nós, né? Tão perto de nós. Né? Encostadinho ali, né? Encostadinho. Digamos assim,
O que separa os dois são os quintais, né? Que estão fundo com fundo, né? Exatamente. Então, realmente, eu acho é necessário fazer muita coisa. Ainda tem muito para ser feito, né? Muito para ser feito, mas, digamos assim, nós que estamos aqui no estúdio, né? Todos nós 5 que estamos aqui no estúdio, já ficamos extremamente felizes pelo fato de que estão existindo avanços. E claro que vocês têm muito mais propriedade de falar do que eu sobre esse tema, mas eu entendo que parece que esses avanços estão sendo bem significativos. Sim, o olhar agora, né? Isso, perfeito. Não que não se visse, né? Mas não tinha como, vamos dizer assim, nominar, né? E colocar num documento. Uhum. Agora vai ter que agora se cumprir. Agora tem. Eu acredito, Abel, que todo esse avanço, inclusive a proposição da ODS 18, se dá pelo seguinte: se a gente for olhar a configuração histórica do negro no Brasil, a partir do momento que o governo implementa cotas raciais, né, para a população preta, parda, indígena nas instituições, a gente vai ter um avanço, né, na educação desses povos, porque eles estão acessando, né, um espaço o qual não lhes eram de direito. Então, assim, a gente aqui vive um pouco aquém dessa realidade, porque a gente está numa universidade comunitária, que não é pública, e que a política não é uma política de cota. É uma vontade política de uma instituição que cria um programa de ingresso. Uhum. Então, né, a instituição ela está fazendo, mas está fazendo de uma outra forma. Uhum. A gente vive num país que mais de 50% da população é preta, né? Pretos e pardos. Uhum. E daí a gente tem uma política onde garante a estada dessas pessoas e o acesso à educação, ao ensino superior. A Lei de Cotas fez 20 anos o ano passado. Então, a gente já tem o resultado dessa política no mercado de trabalho. Então, as pessoas que antes não tinham acesso a alguns postos, né, e a profissionalização em si, que eram sempre a mão de obra barata, não que ainda não seja na grande maioria no Brasil, mas a gente tem um avanço, né? As pessoas saem da universidade e vão ocupar outros postos. Automaticamente, tem aquelas pessoas que não acompanham esse processo, não sabem dessa evolução e que vão... A gente tem, junto com a política de cota, uma lei que designa que racismo é crime e que passou a deixar de ser, que agora é um crime imprescritível, que não tem inafiançável. Então, se a gente vê assim, no cenário, no contexto da legislação do Brasil, a população negra avança e consegue acessar alguns privilégios, certo? O nosso país, na sua totalidade, tem que se adequar. As empresas têm que se adequar para isso. Lógico. Porque assim, não adianta a gente romper as barreiras de ingresso e permanência e não pensar nas barreiras atitudinais. Sim. Porque hoje eu chego numa empresa onde não tem uma psicóloga, né, que tem um mestrado, um doutorado, no seu quadro, sendo uma mulher negra, eu passo num processo seletivo e eu adentro. Como que essa empresa vai me receber? Como que ela vai me tratar? Então, eu acredito que essa ODS ela vem justamente para adequar o cenário do país para o resultado dessa política que a gente está acessando. Perfeito. E interessante, né, só para complementar esse teu raciocínio, muito interessante, por sinal, esse ODS 18, né, que vamos lá, vamos deixar sempre visando bem. ODS 18, igualdade étnico-racial. Sempre deixando bem claro isso aí, né? Ele chegou com a composição de metas. E essas metas, elas já estão desdobradas em indicadores, ou seja, tem como medir. É a urgência dessa mudança atitudinal em todos os cenários. Não é só na educação, não é só nos postos de mercado de trabalho. É na sociedade como um todo. Né? E só através de uma ODS para a gente conseguir caminhar junto, né? Ter uma ferramenta que dê conta. Eu até, uma coisa que me chama bem a atenção é aqui a meta 18.1, né? Eliminar o racismo e a discriminação, tanto direta quanto indireta. Né? Bem como as formas múltipla ou gravada e a intolerância correlata contra os povos indígenas e afrodescendentes nos ambientes
públicos e privados do trabalho. Então, nós temos que pensar o seguinte, que as portas da universidade estão sendo abertas, né? Mas nós devemos entender que esse estudante, não interessa em que nível, ele daqui a pouco vai ser um egresso. Ele vai adentrar no mercado de trabalho. E aí, como é que estão as portas do mercado de trabalho? Nós já estamos com eles chegando no mercado de trabalho. Se a gente está falando de uma política que fez 20 anos, durante 20 anos, e assim, cabe lembrar que nas universidades públicas, essa política de cota, ela não se dá só para graduação, ela se estende para pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, ele está chegando no mercado do trabalho, a população preta, parda indígena, com outro perfil. E daí não adianta tu ter, né? Tu é da administração, tu vai saber dizer melhor do que eu. O que adianta tu ter, né? A pessoa para trabalhar, para ter uma equipe qualificada, se tem a questão, o atravessador do racismo. Barreira, né? Tem essa barreira, ela tem que ser extinta. Tem que ser rompida. Porque senão tu não vai empregar, quando tu empregar, tu não vai tratar bem. Tu, dentro da própria empresa, se não tiver uma disseminação da informação do que é racismo, do que, sabe, do que... E não é assim, ó, eu sou a favor, eu, na minha opinião. Não são vozes da minha cabeça. A gente está falando de legislação, o qual um empregador hoje, ele pode ser processado e punido se ele não der conta disso, né? E assim, né, Jana e Normélia, nós temos visto em alguns eventos, né, quando a gente participa de eventos aí, né, profissionais, né, pretos, pardos, que são de altíssima qualificação. Eu até antes de nós entrarmos no ar, eu conversava aí com a Normélia, né, nos bastidores, sobre um evento que eu participei em novembro do ano passado, dos ODS em Florianópolis. E um dos que estava capitaneando lá o evento, ele era professor da Universidade de Brasília, da UNB, né? E ele era afrodescendente. Né? Então, foi a pessoa que... Ele, inclusive, faz parte da CENODES, né? Que é a Comissão Nacional dos ODS, e ele estava lá presente, inclusive foi o palestrante principal da noite, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender que esse pessoal está chegando no mercado de trabalho altamente qualificado. E que daí a gente rompe, barata, né? E a gente rompe com uma crença que tinha instituída no Brasil de que a população negra era vadia, que não tinha vontade, que não tinha capacidade, que, né, que não tinha estudo. Que não tinha estudo. Acontece que a Normélia ainda mencionou, e que eu acho que isso é a grande questão no momento. É a população branca abrir mão desse privilégio. E dizer assim... A população negra... E entender que não é privilégio. Entender que é privilégio que eles têm. Não é privilégio exclusivo deles, né? Que é um privilégio, mas não é exclusivo, né? E que, na verdade, assim, eu não estou buscando a minha ascensão para tirar o lugar de ninguém. Eu estou buscando a minha ascensão para poder estar caminhando ao lado de alguém. E é isso que a população preta, parda e indígena busca. Também ocupar um espaço de decisão no cenário nacional. É que muitas vezes, né, num passado que nem é tão distante assim, né, quando eu falei não é privilégio, é que entendia-se que algumas coisas eram privilégios de quem era branco. Né? Então, e não existe esse tipo de privilégio desse ou daquele, não. É que, na verdade, é um privilégio, não é uma garantia. É porque, assim, ó, a gente tem que saber, assim, ó, é um privilégio. Quem tem o direito a estar nesses espaços e quem é legitimado é a população branca. Exatamente. Né? Se eu disser para ti hoje assim, ó, eu vou sair daqui e vou no meu cardiologista. No teu imaginário, o meu cardiologista vai ser um homem branco, não vai ser um homem negro. Então, sabe, a gente já tem isso instituído, sabe, que a gente chama de viés coletivo na psicologia, que a gente cria o estereótipo da pessoa que está em determinado lugar. E se eu falar assim, ó, eu cheguei aqui com medo porque tinha um homem me seguindo. Na tua cabeça, esse homem que vai estar me seguindo é um homem negro. É o viés coletivo. Quando a gente fala em privilégio, é isso, é que a população branca tem o privilégio de sempre estar sendo mensurada e garantida os melhores lugares. Isso. O que a população negra busca é oportunidade e a garantia de usufruir desse mesmo direito, para que ele deixe de ser privilégio e passe a ser um direito de todos. E daí, por isso que a gente fala de equidade.
né? Perfeito. Então... Mas, infelizmente, nós temos ainda muita Muito barreira a para ser caminhar, quebrada. Muita temos. barreira para ser quebrada. Tem. Eu acredito, sinceramente, né? Quando falo em ODS, vocês sabem que isso já corre na minha veia. Sim, sim, claro. Mas eu tenho assim, muita esperança em relação a esse ODS 18. Sim, né? Então, também tenho. quando ele foi apresentado nesse evento no ano passado, que eu participei lá em Florianópolis, né? Quando ele foi apresentado, eu disse, bom, que coisa boa, né? Que isso vai ser mais uma contribuição para romper essas barreiras, né? Quebrar essas barreiras que... Mas tu sabes que isso também é algo que vai trazer muita incomodação, né? Vai. Claro, Vai trazer muita incomodação. Mas qualquer mudança de status, né? Qualquer mudança de status, ela vai criar, né? Vai incomodar alguém, né? E principalmente diante dessa questão, tá? Que é a igualdade étnico-racial, né? Porque, assim, mesmo como a Jana colocou, que eu esteja preparada, que eu esteja pronta, que eu... né, acesse a esse lugar, ainda vão ter barreiras que terão que ser rompidas, com certeza. como os privilégios, né, que a gente pode estar aqui citando, de que por que uma mulher negra com a mesma formação que uma mulher branca, ocupando, né, o mesmo cargo, ganhe menos do que a branca. Isso. Isso tudo, então, vamos dizer assim, é a ponta, né? Mas muitas coisas nós vamos enfrentar daí para frente. Até porque, né, com certeza, né, a partir dessa questão de que é justamente um lugar de ocupação que sempre foi por um único segmento, que é o da branquitude, vai ter gente que vai estar se sentindo ameaçado e não vai querer permitir que o outro chegue. Entende? Então, tem muita coisa aí a ser vencida, né? Por isso que a formação é muito importante. Se nós pegarmos, por exemplo, alguns cargos eletivos, inclusive, né? Eu gostaria de chegar nesse ponto ali, cargos eletivos, né? Vamos ver quantos deputados estaduais negros, deputados federais negros, senadores negros, e aí eu vou alfinetar um pouquinho mais, né? Aí deixo a minha admiração à parte, né? Que eu sou um admirador profundo do Barack Obama, né? Tudo que ele escreve eu leio, né? Eu gosto, ele é uma pessoa diferenciada, né? Muito diferenciada. E aí nós devemos lembrar o seguinte, né? O americano ele é tido como preconceituoso, mas teve presidente negro. E é a pergunta que a gente faz, né? Por que um país de maioria de população preta nunca teve? Porque quando a gente mensura os Estados Unidos, a gente tem que levar em consideração isso, né? 14% da população nos Estados Unidos é preta. Pois é. Então lá é outro recorte racial totalmente diferente do Brasil. Diferente do Brasil. A gente não, mas com 14% tem presidente negro. Mas, e olha só, e também nós temos que destacar um outro diferencial. Como se deu a abolição no Brasil e como se deu nos Estados Unidos. É isso que configura a nossa história, né? Os Estados Unidos, por exemplo, deu liberdade aos seus escravos, mas com uma política de ação afirmativa. Afirmativa, né? E o que restou para os brasileiros? Não. Né? Tá dando para entender? Para os escravos. Portão aberto. Solta lá para o mundo afora e tanto te vira, que a gente costuma dizer, né? Que o 13 existiu e o 14 nunca mais passou. É isso aí. Tá dando para entender? Se tivesse tido uma política de ações afirmativas para esse povo, com certeza nós estaríamos em outra condição. Em outra condição. Mas, falando nessa questão que a Normélia estava falando da resistência das instituições em estar dando oportunidades para a população preta, parda e indígena com a qualificação, a minha esperança na ODS 18 é porque a gente sabe que ela vai estar atrelada a premiações, a selos, né? As empresas... Então, assim, não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se eu sou um empresário que sou mais conservador, que não consegui ainda, né? Digerir. De compreender esse novo processo e não consegue enxergar essa igualdade entre as raças, né? De fato, que gere oportunidades... ele vai acabar fazendo para beneficiar a sua empresa. Então, a partir do momento usar como estratégia de marketing. É uma estratégia, é verdade. E que a gente, assim, ok. Porque depois que a gente estiver lá, a gente consegue transformar de dentro para fora. Porque, às vezes, a transformação não acontece de fora para dentro.
Porque se tu tiver lá dentro no teu quadro, uma pessoa... Tu acabou dando uma oportunidade por conta de uma ODS. Porque tu quer, sei lá, ter uma premiação, Uma ter visibilidade. uma visibilidade, tá bem conceituado, acessar alguns recursos públicos, porque a gente sabe que tudo isso vem junto. Claro. E eu tenho no meu quadro uma pessoa que me surpreenda, de repente eu vou mudar a minha ideia. Concepção, Então, né? assim, para mim, sair do perâmbulo da lei e ir para a questão de desenvolvimento, de adentrar as empresas, de efetivamente fazer parte da construção do desenvolvimento socioeconômico do país, a gente dá um passo muito grande, Abel. Da pra tudo verdadeira isso. igualdade, né? Da verdadeira igualdade, né? É isso. A ODS, para mim, ela vem para isso, sabe? Para contribuir. A gente viu isso em relação à questão do gênero. Sim. Né? Sim. Olha, tu trabalha em empresa, eu sempre digo, eu observo quanto mudou o perfil das empresas na questão do lugar da mulher dentro da empresa por conta de uma Exatamente. ODS. Que também, infelizmente, né, pesquisas mostram aí que salários de pessoas, né, de profissionais que estão no mesmo patamar, né, se são mulheres ou homens, têm salário diferenciado. Sim, então, sim. Não somos nós que estamos dizendo isso aí. Não, né? são as São pesquisas, pesquisas né? que mostram isso aí. Comprovam. Né? Na verdade, Provam a isso. escala fica o homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra e depois a pessoa trans. Né? Mais Nós ou temos menos, mais, por aí. esse funil ainda Tem vai. mais esse funil aí. Né? Porque daí é outro cenário, é um diálogo que a gente nem entrou aqui, que é outro público que também está acessando, né? Porque a política de cotas também está entrando as pessoas trans e quando elas saem da universidade, elas não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho. E daí eu brinco, né? Que aquela mesma pessoa que passa na avenida e buzina e desrespeita uma profissional que está ali na avenida, é a mesma que quando ela procura lá a empresa para participar de um processo seletivo e ser uma funcionária da empresa, ele não contrata. Né? Por aí. É isso. A gente tem que também, né? Contextualizar. A gente tem que contextualizar adequadamente. Porque existe, assim, para mim, é uma mistura, né, de hipocrisia com preconceito. E se a gente for dar nomes aqui, a gente não acaba mais. Tem um monte de né? adjetivo, né? Tem vários Tem adjetivos. um monte de adjetivo aqui, né? Mas, infelizmente, é isso aí, mas de um lado, infelizmente, isso, de outro, felizmente, que nós temos pessoas como a Normélia, como a Jana e como os outros profissionais, né, que nós conhecemos, Temos um que grupo carregam muito essa bandeira, né, com todo o vigor, com toda a força, e mostram aí para a nossa sociedade, né, que a diferença de cor de pele não tem diferença nenhuma em relação a outras capacidades, inclusive, sobretudo, a intelectual, né? Não existe diferença nenhuma. Eu sou prova disso como eu disse já anteriormente, pela admiração que eu tenho pelo Barack Obama. Não que outros brasileiros não sejam assim, né? Temos aí o Machado de Assis, né? Que deu a Academia Brasileira de Letras existe graças ao Machado de Assis, né? Porque senão ela não existiria. E quantos né? outros, né? Porque na realidade, né, Abel? Antonieta de Barros aqui, vamos para Santa Catarina, né? Esse conhecimento, né? Querendo ou não, ele está, vamos dizer assim, aflorando agora. Isso, essas informações. Essas informações, elas estão aflorando agora para aqueles que não fazem parte do nosso segmento racial. Né? Porque isso até mesmo, então, a própria academia não os reconhecia. Não. Né? Não. Porque quando a figura do Machado de Assis, né, vamos dizer assim, passou a ser um retrato de uma pessoa branca, como símbolo da Caixa Econômica Federal, para muitos, até bem pouco tempo atrás, Machado de Assis não era um homem negro. Né? E também não sabem o porquê que ele, né, estava lá como representante maior, né, o símbolo da Caixa Econômica Federal. Né? Quem sabe disso? Somos nós, enquanto pessoas negras. Né? Porque como o povo negro não podia, né, acessar ao Banco do Brasil para guardar suas economias, ele criou a caixinha, onde eles guardavam suas economias para comprar a carta de alforria de outros negros. Isso. E aí, com isso, surge a Caixa Econômica Federal. Que era chamada, inclusive, originalmente de Monte de Socorro. Tá dando para entender?
E que hoje eu até questiono sempre, né? Quantos negros a gente vê dentro da Caixa Econômica Federal? Trabalhando. Não é nem em cargo de gerência, né? Nem em cargo de gerência, não é nem isso, né? É trabalhando mesmo. É trabalhando. E quantos têm acesso a ela? E eu Então, digo, são coisas é assim, que a ó, gente... e mais uma vez, né, Nó? A gente só conseguiu esse reconhecimento e fazer com que a Antonieta de Barros fosse conhecida como a primeira deputada do Brasil, Machado de Assis, Chiquinha Chiquinha Gonzaga, né, que também já foi Cruz de tratada Souza, como né? uma mulher branca, Cruz de Souza. Como que a gente consegue fazer com que isso chegue ao conhecimento das pessoas? A partir do momento que a população preta acessa a universidade. A partir do momento que a gente deixa de ser o objeto de estudo e a gente começa a estudar, né, os nossos objetos e apresentar. Então, a política de cotas, ela vem até para essa construção de uma educação, né, mais freiriana, educação liberta, e liberta, inclusive, dessa invisibilidade, dessas amarras e tudo mais. Exatamente. Né? Então tá. Eu gostaria de aqui agradecer a presença da professora Normélia, da professora Janaína, né? E lembrar que nós estamos no ar por uma cortesia do Grupo Catarinense de Rádios e que este programa vai ao ar nos sábados na Rádio Cidade em Dia, 89.1, e ele estará disponível no YouTube, no canal Rádio Cidade em Dia. Então, gostaria de agradecer aqui a Jana e a Normélia, né? E se quiserem dar alguma mensagem final, fiquem à vontade. Olha, agradecer o espaço, porque para a gente é muito importante a gente sair de dentro da universidade, porque isso é o diálogo que a gente faz constantemente, né? Dentro dos muros da universidade e em algumas formações, em escolas do município, mas poder vir para um programa de rádio e trazer essas informações, provocar as pessoas, né, a participar dessa reflexão conosco, é muito importante. Então, agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição. Com certeza virão outras vezes. Então, Abel, faço mesmo, né? Agradeço, né? Porque vai para além dos muros da universidade, né? É uma discussão que a gente realmente precisa fazê-lo sempre, né? E de maneira constante, né? Que não acabe aqui, né? Porque teríamos ainda muito mais, né, para estar discutindo, falando e apontando, mas, assim, a gente agradece muito, né, a oportunidade que nos foi cedida, né, nesse momento, e dizer que a gente segue à disposição. Tá? Muito obrigado. E eu gostaria aqui de manifestar, né, o meu agradecimento como coordenador geral do Comitê Criciúma do Movimento ODS Santa Catarina, ao Grupo Catarinense de Rádios, a Rádio Cidade em Dia 89.1 e a Jana e a Normélia. Muito obrigado e até o próximo programa.